Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Doutor Henrique Bonaldi, médico cardiologista, nosso comentarista, titular aqui do Consultório Cotidiano. Obrigado, doutor. Obrigado eu, imagino. Doutor sempre nos traz guloseimas. O senhor ouviu a música? Eu ouvi, mas o objetivo era pra guloseima não espalhar pra todo mundo, né? O objetivo... Mentira, tô brincando. Mas agora já foi. Porque o povo fica trabalhando a tarde inteira e sempre que a gente visita alguém, a gente leva alguma coisa. Ele traz biscoitinhos aqui pra gente, uma delicadeza, doutor Henrique Bonaldi. E nós somos tão leigos, mas tão leigos, que a gente falou, vamos falar de colesterol, aí botamos essa música que fala de doces. Confundimos um pouquinho. Colesterol não tem muito a ver com açúcar, com doce. Opa, se tem. Colesterol? Relação íntima. Não é glicose? Você não encontra um diabético com colesterol normal. Ah, é? Quanto mais glicose você tem no corpo, mais isso é metabolizado de um jeito que é inevitável o colesterol ser alto. Adalberto, até quando nós erramos, nós acertamos. É mesmo, doutor? De forma desproposital, né? Doutor, o que é exatamente, Já sabia, né? O que é exatamente colesterol? Só um minutinho, se você está nos ouvindo, quer participar, tem um parente, um amigo que tem esse problema, colesterol, ou você mesmo, pode mandar sua pergunta, 992994297. É o nosso WhatsApp aqui do CBN Cotidiano. Diga lá, doutor, o que é exatamente colesterol? Colesterol nada mais é do que uma das substâncias mais importantes para o funcionamento do corpo, certo? Por exemplo, para desenvolvimento do feto, se eu não tenho colesterol, eu não desenvolvo metade do corpo humano. Mas ele é a mesma substância da placa de gordura que tem na artéria. É ele o combustível do infarto, do derrame, da amputação de pernas, das doenças vasculares. Mas é palpável assim? A gente enxerga? É tipo uma plaquinha de gordura mesmo? Eu consigo enxergar. E mais, hoje em dia, metodologicamente falando, os exames estão tão bons que eu não só consigo enxergar a placa de gordura, como eu estou conseguindo definir daquela placa quanto que é fibrose e quanto que é gordura. Eu estou conseguindo definir se aquilo já foi placa e hoje em dia é cicatriz ou se aquilo ainda é placa. Então o avanço, a tecnologia está tão grande que eu estou conseguindo definir coisas assim que eram inimagináveis. Mas eu estou falando de colesterol, você está falando placa de gordura, porque o colesterol está dentro da placa de gordura? Isso, o colesterol é a gordura. Nós vamos falar da mesma coisa. Colesterol é o nome mais científico do que a gente chama de gordura. E dentro do corpo, ele é o combustível para a formação da placa. Fora do corpo, ele é o que a gente chama de gordura. E aí vai a trans, aquelas todas coisas que a gente fica falando aqui do lado de fora. Então o senhor já falou que está relacionado a doce. Também. Glicose. Tem dois grandes vilões nessa história. 3 grandes vilões em termos de hábito. Mais açúcar do que deve, mais gordura do que deve, e especificamente a gordura trans, ela é bem pior do que, e a falta de atividade física. Porque comer é inevitável. E para comer, a gente vai comer de tudo. Não só colesterol, como açúcar, como proteína. Eu preciso saber queimar também, certo? Não tem muita lógica eu conseguir fazer uma dieta sem colesterol. A gente não vai conseguir. Então é preciso que a gente entenda que a gente precisa aprender a queimar. Perfeito. Então, assim, o colesterol nós já entendemos o que é. É a placa de gordura, ele é essencial, mas em excesso ele é muito danoso. Exatamente. Qual é a medida certa? Aí depende do risco. Para nós da cardiologia funciona assim. Mário, 12 anos de idade, praticava esporte todo dia, magro, sem doença, sem história. Qual é o risco? Nenhum. Importa ele ter o colesterol um pouco mais alto? Não. À medida que você vai ganhando idade, comorbidades, à medida que você vai ficando hipertenso, diabético, obeso, sedentário, fumante, quanto mais problema você tiver, menor tem que ser o colesterol. É como se fosse assim, Mário, eu agrido os meus vasos e o meu coração com todas essas doenças. E depois que eu bato, eu cicatrizo com colesterol. Entendi. E aí eu vou fazendo a placa de gordura. Quanto menos eu bato, menor a chance de eu agredir o coração. Não me importa o colesterol passar perto de mim. Eu não vou usar ele para tentar cicatrizar o problema. Quanto mais doença, mais eu bato, mais eu tento cicatrizar. E na hora de cicatrizar, se eu tenho ele muito alto, aí eu tô lascado. Entendeu? Eu lembrei daqueles, daqueles remendos que tem no asfalto. Isso aí. Pra você tá ter com buraco ideia, com remendo. Isso aí. Aquilo é a placa na nossa artéria. É no nosso mais veio. ou menos isso. Aquela placa, ela vai sendo feita e a parte de dentro da placa
ela é uma parte que fica como se fosse uma geleia, que é o colesterol. A parte de fora fica como se fosse uma fibrose, como se fosse o cimento mesmo. Sim. Qual é o problema do infarto? O problema do infarto não é a placa aí crescendo 70, 80, 90, 100% do vaso. É ela romper essa plaquinha que a gente chama de placa fibrosa, essa parte do concreto. Porque o sangue não aceita encostar no colesterol. Quando ele encosta, ele faz uma coagulação imediata. É aí que vem o infarto. Coagulação, ele fica duro. Isso assim, aí, ele endurece. Igualzinho quando coagula que você sangra. Quando você sangra, aquele sanguezinho seco, aquilo acontece dentro do vaso toda vez que o sangue encosta no colesterol. Então, quanto menos colesterol eu tiver naquela mesma placa, porque vai ter uma hora, Mário, que não tem jeito de não ter placa. Mário, 176 anos de idade, não tem jeito, você vai ter placa. Qual é a sacada? Reduz o combustível da placa. Deixa a placa crescer o mínimo possível, porque quando isso acontecer, eu tenho menos colesterol a ser exposto ao sangue, consequentemente, o estrago é menor. Doutor, o senhor é o rei das analogias. Eu nunca entendi desculpa, isso com tanta clareza, igual então, eu estou entendendo se agora. estiver fazendo efeito, tá bom as analogias. Não, está ótimo, porque agora eu entendi direitinho o que é o colesterol. Então ele fica dentro da placa. Vazou aquilo ali, o sangue encosta, coagula, quer dizer, endurece e aí não passa, aí vem o E infarto. é por isso, Mário, que nós da cardiologia ficamos loucos quando a gente vê colesterol mais alto do que deve. Porque eu não quero isso acontecendo e não demora 3 dias. Demora 15 anos. Então o paciente fala assim, você falou ali fora agora há pouco. Bom, mas eu vou ter que usar remédio para colesterol o resto da vida? O que eu vou fazer? Quanto mais tempo você tem de vida, mais cicatriz você vai ter. Mais arrebentando o coração você vai ficar. Então quanto menos combustível eu tiver, melhor. Hoje, se eu fizer uma lesão no coração hoje, até essa placa tomar dimensão, nós estamos falando de 15 anos. Entendi. Se eu olhar daqui 15 anos e olhar para trás, não adianta mais fazer nada. Eu tenho que, durante 15 anos, não permitir que a placa cresça. Essa é a ideia do controle do colesterol. Entendi perfeitamente. E que comida que tem muito colesterol? O que eu não devo comer? Eu comer bem menos, porque eu isso até, vai eu me até dar separei. colesterol. Eu até separei aqui. É o seguinte, a gordura por si só tem que ter, né? Então o ovo tem um monte de gordura que vem junto com coisas boas e a gente não pode desistir de comer colesterol. O colesterol ruim são os trans, que a gente chama, as gorduras saturadas. São basicamente 5 grandes vilões. Anota aí, moçada. Ó, margarina. Margarina é ruim. Margarina é ruim. Manteiga é melhor? É ruim. Manteiga é um pouco melhor do que margarina. Ah, e outra coisa. Tem uma questão de quantidade. Então, adianta comprar lá o azeite colhido pelas virgens. Não adianta se eu fritar pastel todo santo dia. Então, quantidade, para a grande maioria da população, é mais importante que qualidade. Mas qualidade também é. Então, vilões do colesterol ruim. Isso aí. Margarina é um deles. Margarina. Fritura como um todo, principalmente os processados, esses salgadinhos que a gente compra prontos, que a gente só abre Chips. e come. Exatamente. Isso é horrível para colesterol. Esse é muito ruim. Margarina, salgadinho processado, comida industrializada. Carne gorda, que nós estamos numa época aí dos churrascos com carne mais gourmetizada, aquela coisa do Gordura dentro da marmorizado, aquilo é danado de ruim para colesterol. É tão bom. Mas aí vem uma outra coisa. Como diria o outro, o que você faz entre Natal e Réveillon não importa. Importa o que você faz entre o Réveillon e o Natal. Entendi. Enfiar o pé na jaca uma vez no mês, 2 vezes no mês, não quer dizer descontrole de colesterol. É hábito que nós estamos conversando, é um hábito que é ruim. Gente, margarina é ruim para o colesterol, Mas causa colesterol ruim. Biscoito industrializado, salgadinho e a carne com gordura. Exatamente. E aí vem 2 que assustam a maioria da população. Queijo, quanto mais vermelho, quanto mais amarelo, pior. E leite integral, pasme, não é uma boa para quem tem hipercolesterolemia, ou seja, para quem tem colesterol alto, tem que ser o desnatado. Se você está ingerindo leite integral, você está cooperando para. Se você já está tomando remédio para colesterol, toma só leite desnatado. O ideal é leite desnatado. Olha aí, gente, são os vilões do colesterol ruim. Já tem perguntas para o senhor e muitas, doutor. O senhor me permite fazer algumas? Por favor, se os eu nossos souber ouvintes. responder. Geraldo, tenho 60 anos. Qual é o colesterol correto para mim? É igual pressão, colesterol? 12/8, tá ótimo. Colesterol é assim não, né? Isso é uma briga entre as diretrizes. Olha aí, Geraldo. E a gente, Geraldo, tem que encaixar você em risco. Só por idade eu não dou conta. Então, o Geraldo, que é magro, praticante de atividade física, não fuma, não tem história familiar, é diferente do Geraldo, que tem os mesmos 60 anos, mas é obeso, hipertenso, diabético. Quanto mais doença, mais a gente faz. Tem calculadora para isso, Mário, dentro do consultório. Você calcula qual que é o risco basal do sujeito, de acordo com quanto mais doença ele tiver. Então o risco é aferível, você consegue medir. Isso aí, eu consigo.
Eu Então- consigo fazer... Aliás, eu consigo hoje por centas calculadoras. Da mais estudada até a mais próxima da população brasileira. Tem um monte de tipo. E o cardiologista desse cara sabe disso. É só calcular o risco. Geraldo, Aí, de não tem acordo- uma resposta para ele. Tem um colesterol bom pro Geraldo? Mais assim? ou menos, assim, ó. Geraldo, se eu for considerar Geraldo no mínimo risco intermediário, eu tô falando de um colesterol LDL menor do que 115, 110. As metas de colesterol estão cada vez mais agressivas. Pra você ter ideia, hoje um cara que infarta, eu tenho que jogar o colesterol dele para baixo de 50. Ele não vai comer nem arroz, assim. LDL abaixo de 50. Isso não é fácil alcançar. A gente Tá. às vezes usa 3 remédios para conseguir alcançar isso. Mas Entendi. é aquela lógica que nós conversamos. É, porque eu fui ao médico e ele disse, olha, você vai tomar remédio para colesterol a vida inteira. Você pode comer só alface, que você vai ter que tomar um remédio para colesterol. Porque você Por causa da deve ter idade. isso aí. E você deve ter um fator X que está deixando seu colesterol um Aí que pouquinho eu mais queria alto. chegar. Histórico familiar é Opa. fator X? Pai cardíaco? Opa, pai cardíaco é um dos definidores de risco de pelo menos intermediário. Ih, lascou. E a outra coisa é a Ah. história familiar de hipercolesterolemia. Tem doença chamada hipercolesterolemia hereditária. Vem de pai e mãe. É aquela história assim, o colesterol da minha mãe sempre foi 200, o meu também é 200. Se você faz parte disso, você por si só já está ganhando alto risco para qualquer doença vascular que você tiver um dia. Porque um dia, quando você tiver, você passou anos da vida com colesterol mais alto que deve. Gente, entenderam? Colesterol, então, é tipo um gelzinho que tem Podemos. dentro de uma placa que gruda nas nossas artérias e nas nossas veias. A gente infarta, quando essa placa se rompe, o colesterol, me perdoa a expressão, doutor, vaza. Exatamente. Aí o sangue bate no colesterol, Aí já coagula, fica duro na hora. Exatamente. Você deve evitar quem tem problema de colesterol, e acho que a maioria tem. Margarina, leite integral, biscoitinho salgadinho industrializado, você falou outra, Queijo amarelo. queijo amarelo e carne, carne com gorda. gordura. Isso é fonte de colesterol Aí outra ruim. coisa, Ah. semana passada no consultório, carne de porco é carne vermelha, gente. Carne de porco não é carne branca. Tem gente que fala, come peixe, frango e carne de porco. Não, carne de porco é carne vermelha. Carne de porco é gordura cheio de também. colesterol. É frango e peixe. Gerson, ômega 3 é bom para evitar colesterol. O que é ômega 3, gente? É comprimido que compra? Ó, Ômega esse 3? ômega 3, existe uma diferença entre o ômega 3, eu não sei se já está disponível no Brasil. O ômega 3 que é vendido fora do Brasil é um ômega 3 que foi estudado e viram algo de benefício cardiovascular no uso. O ômega 3 famigerado que a gente usa aqui, ele é um ótimo a mais, mas ele não é um definidor de redução de colesterol nem de redução de morte cardiovascular, fechou? Tem que dar essa diferença aí, porque o vendido lá fora realmente ele tem benefício. O vendido aqui, até onde eu sei, ele não tem tanto benefício assim. É Mas caro esse ele troço? é aquele a mais... Igual um polivitamínico que as pessoas têm mania de comprar, não faz mal. De jeito nenhum faz mal. Perfeito. Bruna, qual a diferença de colesterol e triglicerídeo? É tudo colesterol. No colesterol a gente tem algumas facetas. É tudo dedo da mesma mão. HDL é o colesterol bom, o LDL é o colesterol ruim e o triglicerídeo ele tem uma maior relação com outras coisas do que com doença cardiovascular. Mas se o seu triglicerídeo está passando de 300, abre seu olho que isso também influencia na parte cardiovascular. Ô, doutor, mas para saber quanto é que está triglicerídeo, HDL, a gente tem que ir no médico, né? Tem que ir no médico, tem que pedir um exame chamado perfil de colesterol ou colesterol total e frações. Aí ele vem, inclusive às vezes vem sem o LDL, porque o LDL ele é calculado, ele não é mensurado. A gente calcula e o cara fala, você tem tanto, e eu tenho meta, Mário, para cada um desses colesteróis. Sim. Para eu falar assim, Mário tem saúde, seu LDL tem que estar abaixo de tanto, o HDL tem que estar acima de tanto, o triglicerídeo abaixo de tanto. E se eu for no posto de saúde, eu consigo fácil? Opa! Gente, quero saber meu colesterol aqui. Exame super simples. Quer pagar É? particular, nós estamos falando que o exame é simples, não é um exame caro. Tem muita gente perguntando no WhatsApp e no Instagram também, né, Adalberto? Muita gente, Mário. Hum. Dá pra gente fazer um tirateima aí com o Dr. Henrique? Dá. Só pra gente contemplar que os ouvintes Já do tem Instagram. perguntas de outras... Desculpe, Adalberto. Depois eu vou passar para o senhor, tem perguntas de outros temas também. Afta. Tem o pessoal que é verdade. A Afta, sou ouvinte todo dia, quero saber de Afta. A gente vai falar que a mãe dela sofre muito. Alisson, quer reverter ou amenizar anemia. Milton, quer saber de tendinite. Para as próximas semanas. Vamos resolver o colesterol hoje, né? Vamos lá, ó. M. Muniz Arcanjo tá perguntando, Dr. Henrique, torresmo. Eita! Ave Maria. Gente, torresmo é gordura pura. Torresmo é tecido adiposo, é tecido gorduroso, é a sua barriguinha, só que no porco, que a gente vai lá, corta, frita e aquilo fica gostoso daquele jeito.
O que dá sabor à carne gourmetizada, Mário, é a gordura. Então tá errado a gente achar que ela é só vilã. Se eu souber racionalizar o uso, é maravilhoso. Experimentar um trem daquele é muito bom. Moderação, gente. Exatamente, só não pode ser de segunda a sexta. E escolhe, moçada, um sábado. Escolhe o almoço de sábado e enfia o pé na jaca. E volta a ser um indivíduo normal depois. Isso aí faz parte da vida. Enfiar o pé na jaca é equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Diga lá, Adalberto. Elisângela Cardoso está perguntando, doutor Henrique, pão. Famoso pão, aquele pãozinho nosso de cada dia. O miolo branco. O pão de sal tem duas coisas aí. Primeiro, porque ele é massa pura. Massa é igual a glicose. Você está ingerindo açúcar. É assim que funciona. E outra coisa, estima-se, Mário, que a quantidade de sal que você precisa em 24 horas, Adalberto, está naquele pão. A quantidade de sal que eu preciso para o meu organismo funcionar normalmente já está no pão. Todo e qualquer sal que eu comer mais do que aquele pão, eu estou cooperando por causa de hipertensão, pressão alta, por exemplo. Então, pão é um vilão, meu Deus? Não, mas tenha um pouco mais de moderação. Come meio pão, tira o miolo, facilita a sua vida, dia sim, dia não. E você não tem doença de saúde boa, normal, coma o pão. Deixa para restringir o pão se você é um cara que está precisando de um pouco mais de cuidado. Rubens está nos Estados Unidos, doutor. Fala aí, Onde Rubens. é que entra o índice Castelli 1 e Castelli 2? Isso é colesterol? Para atividade física, você sabe do que ele está falando? Difícil. Desculpa, mas eu Vamos prometo pesquisar que meu que é dever de índice casa. Castelli. Como é que é? Castelli? Castelli com 2 L's 2 e Castelli 1 para atividade física. Deixa isso para semana que vem, tá bom? Eu vou deixar. Luiz Alberto, castanha do Pará, castanha do caju, linhaça, são bons mesmo para colesterol? São. Todos esses a mais, ômega 3, castanha de caju, linhaça, essas coisas todas melhoram muito a sua capacidade de controle. Mas o que está escrito hoje no mundo que faz o colesterol baixar e você morrer menos porque você fez o colesterol baixar? Estatina é a grande droga. Então essas estatinas que vocês estão tomando aí, rosuvastatina, atorvastatina, pitavastatina, isso aí. Remédio. Depois disso, a gente chama de ezetimiba, que é uma outra medicação, e depois um inibidor de chama de PCSK9, que é uma medicação rara, cara e difícil. Esses três, em termos de ingestão, tirando melhorar a dieta e melhorar a atividade física, são os que mandam em relação ao controle e melhoria de quantidade e qualidade de vida. Mas aquele alerta sempre prudente. Quem está nos ouvindo e vai à farmácia agora, quero comprar estatina? Não. Mesma coisa dos trem do Covid. Pelo amor de Deus, gente. Passa por avaliação médica para depois o cara escolher. Porque tem estatina, Mário, que reduz o colesterol e não reduz mortalidade. Olha aí. Tem estatina que reduz colesterol e mortalidade. Então vá no seu cardiologista, é ele que vai definir se você precisa ou não e qual você precisa e qual dose precisa. Isso é importante também. Lili, pra gente ir terminando aqui, quantas perguntas, hein, doutor? Tem muito no Instagram também? Muita, Mário. Posso ler a da Lili? Pergunte. Doutor, não consigo baixar meu colesterol para menos de 220. Eu faço dieta e exercício. Meu pai era igual. Fatores genéticos influenciam, você já respondeu. Lili. Influencia, Lili, não tem jeito. Remédio, meu bem. Não deixa ele alto. Procura o não médico, deixa ele você alto, vai porque ter que daqui tomar 15 anos você vai olhar para trás e vai se arrepender de ter deixado ele alto. Lili, tem que ir no médico para ele indicar um remédio. Carne de porco, o Renato tá perguntando, doutor já falou, igual carne vermelha, carne de porco, cheia de colesterol também. Exatamente. Igual em relação a colesterol. Igual. Mais Mário, uma do Instagram. Só pra gente finalizar aqui do Instagram, que a Elisângela tá aqui com a gente. Água de berinjela, doutor Henrique, abaixa o colesterol. Essa eu lembro, hein? O pessoal botava berinjela dentro da jarra de água. Meu pai e minha mãe. Não, meu pai e minha mãe terminaram na estatina. É a mesma coisa, são os periféricos que nos ajudam em controle. Mas não tem um estudo mostrando que a água de berinjela faz você morrer menos, baixar o colesterol em níveis aceitáveis aí. Olha, ainda ficaram muitas perguntas. O pessoal tá adorando a sua participação. Gente, que médico bacana. Eu entendo tudo que ele fala. Eu também. Tô feliz da vida aqui. Doutor Henrique, obrigado, viu? Imagina. O senhor vai fazer essa gentileza de voltar aqui toda terça-feira para fazer esse consultório conosco? Até vocês enjoar de mim, se Deus quiser. A aula do colesterol hoje eu nunca aprendi com tanta clareza. Se bem que eu não sou referência, né? Como aprendi hoje aqui com o doutor Henrique Bonaldi. Obrigado por tudo, doutor. Valeu, moçada. Obrigado mesmo. Até terça-feira. Agradecendo aos nossos companheiros de trabalho, Adalberto. Adalberto, nunca lembro seu sobrenome. Cordeiro. Pedro Cunha, os dois são nossos produtores de jornalismo. Júlio Biassuti e Leandro Rodrigues são os nossos técnicos. Edição executiva de Fernanda Queiroz. Elaine Silva, editora-chefe. Abdo Cheque, chefe de jornalismo. Diretor de jornalismo. E tem o José Carlos Scheffer também com a E gente. tem o Zé Carlos Scheffer, nosso noticiarista. Esqueci aí, doutor, Instagram?
Tá ao vivo? Ao vivo. Aquelas coisinhas passando do lado da gente comentando, não, né? É o povo falando que tá gostando. O povo que comenta eu não consigo ler, que eu sou meio Estamos no veloz Instagram do nesse doutor. Tchau, estamos na Rádio CBN. Nossa, quanta gente, quanta letrinha aí passando, doutor. Tem ninguém esculachando a gente, não? negócio. Não, até agora. Duvido que não tenha um esculacho aí.